Começando agora a sessão 7, o nosso mecanismo de estudo vai ser a cruz de Malta. E a gente vai começar falando um pouquinho a respeito desse mecanismo. A cruz de Malta ela é usada para converter movimento rotativo contínuo em movimento rotativo intermitente, conforme a gente pode ver no nosso vídeo aí. Essa construção ela é muito usada em máquinas com ciclos intermitentes por várias razões. Por exemplo, em geral é mais barato fabricar uma cruz de Malta do que um câmbio. Na verdade, a cruz de Malta é uma das soluções para se criar intermitência com a melhor relação custo-benefício. Mas é claro que cada caso é um caso, e é por isso que a gente está estudando simulação de mecanismos. Outro benefício da cruz de Malta é que ela mantém um bom controle da carga durante todo o ciclo de trabalho. Além disso, se a cruz de Malta for bem dimensionada e tiver lubrificação adequada, tudo isso em função das cargas envolvidas, esse tipo de construção possui uma vida útil bastante longa se a gente comparar com outras soluções disponíveis. Claro que se tem vantagens também tem algumas desvantagens e a gente vai falar sobre isso agora. Com a cruz de Malta, com esse tipo de construção, você consegue produzir de 3 a 18 paradas por rotação. Isso quer dizer, se você tiver um ciclo de 2 paradas por rotação do seu acionamento, você não vai poder usar a cruz de Malta. E se você tiver mais do que 18 paradas, apesar disso ser pouco usual, você também não consegue mais usar a cruz de Malta. E essa limitação ela é devida a questões de geometria. A gente vai dar uma olhada no próximo vídeo como é que funciona a geometria da cruz de Malta e a gente vai ver que é trigonometria básica, então não tem muito como fugir dessa limitação. A outra questão com relação à cruz de Malta tem a ver com o perfil de curva dos movimentos. A velocidade e a aceleração elas não começam no zero. Quando o rolo acionador entra na cruz de Malta, ele já entra produzindo uma certa velocidade. Então isso quer dizer que a gente já começa o movimento com uma certa aceleração. A aceleração não começa do zero. Então isso pode ocasionar, dependendo da velocidade de trabalho, alguma vibração, na verdade até bastante vibração dependendo da rotação no seu mecanismo. A maneira usual de se combater isso é reduzir peso, e a gente foca a redução de peso nas peças móveis, especialmente nas peças que trabalham em regime intermitente. Agora a gente vai dar uma olhada nas partes de um conjunto de cruz de Malta. A gente tem dois elementos mecânicos: o acionador, que tem gente que chama de disco acionador, ou roda acionadora, ou alavanca de acionamento. E esse é o elemento que gira com rotação constante, e ele é o acionamento do nosso conjunto. O segundo elemento mecânico é a roda acionada, que a gente chama de cruz de Malta. Ela é o elemento que possui movimento intermitente. No acionador, a gente tem um pino, que é o pino de acionamento. Esse é o elemento que entra em contato efetivamente com a cruz de Malta e que causa o movimento. E ele causa esse movimento entrando e se movendo nos slots de acionamento da cruz de Malta. Cada slot na cruz de Malta cria uma parada da própria cruz. Então, nesse exemplo, para cada rotação da cruz de Malta, a gente tem 4 paradas. A gente tem também no acionador um arco de travamento, que encaixa com o arco de parada da cruz de Malta. E quando esse encaixe acontece também a parada da cruz de Malta. Então, enquanto o acionador continua sua rotação até o próximo slot, a cruz de Malta fica parada. E esse contato entre os dois discos é que garante a parada da cruz de Malta. Então, pessoal, nesse vídeo de introdução, isso aqui é tudo que a gente vai ver sobre a cruz de Malta em si. No próximo vídeo eu vou dar uma detalhada melhor na geometria do mecanismo para entender como é que ele é construído, independentemente se você tem 4 slots, 5 slots, 6 slots e assim por diante.
Agora, voltando para o nosso mecanismo, eu quero mostrar a aplicação da cruz de Malta e logo depois a gente vai explorar um pouco da montagem e da modelagem desse conjunto. Então, aproximando o nosso conjunto um pouco, a gente vê a nossa mesa rotativa sendo acionada pelo sistema de cruz de Malta e aí nos dá um movimento intermitente. Então isso é apenas um exemplo, é um mecanismo, uma transferência, onde nessa peça a gente tem um funil para uma queda de um produto e aqui a gente tem uma mesa indexada que leva esse produto até um outro funil que direciona para um terceiro lugar. Agora a gente vai abrir esse conjunto e dar uma olhada na construção mecânica dele. Então aí está o conjunto. Vamos dar uma explorada nesse conjunto, ver como é que ele foi construído, como é que ele foi modelado aqui no SolidWorks, para entender bem como é que são as coisas. Então a gente tem aqui uma série de elementos que estão fixos. Esses são os suportes, são os pratos que são fixos, a estrutura, os funis também estão fixos. Então todos esses componentes a gente não vai mexer. Aqui a gente tem o nosso acionador da cruz de Malta. E eu vou fazer um corte na vista aqui do lado para a gente poder enxergar como é que está a construção desse eixo. Uma construção bem simples. A gente tem um mancal. Tá, e aí está a montagem do nosso acionador com eixo. A gente tem um rasgo de chaveta para montar uma chaveta aí dentro. O eixo está montado aqui, ali seria a entrada do motor. E esse é o acionador, montagem bem simples, um eixo rotativo comum, bem padrão. Agora a gente vai ver o eixo da nossa cruz de Malta. E o eixo da cruz de Malta ele está solto, então a cruz de Malta vai girar livre ali no eixo. Mas eu fiz isso só para mostrar como que a gente fez a união do movimento desse elemento com o eixo. Tá? É bem simples, mas eu achei que valia a pena mostrar. Então a gente vai isolar tudo isso aqui e aqui no eixo a gente vai simplesmente colocar coincidente essas duas faces da chaveta e ok. Então, bem simples. Então, conforme a gente gira a cruz de Malta, vocês podem ver que a cruz de Malta ela encavala com a alavanca acionadora. Isso acontece porque o contato físico entre essas peças ele é determinado no estudo de montagem, no estudo de simulação, de motion. Mas a gente vai fazer uma função aqui, a gente clica no Move e a gente seleciona o Physical Dynamics. Tá? E a gente vai selecionar essas duas partes. Então ele vai fazer o contato mecânico aqui no ambiente de modelo, não no ambiente de modelagem, de motion. E aqui a gente vê que clicando e arrastando a gente consegue simular aí um movimento. Tá? Mas isso aí não é um mate, isso aí é só uma função do comando move, do comando mover, onde você pode selecionar o contato físico entre as peças. Agora vamos cortar o eixo da cruz de Malta, para a gente ver a construção dele. Então a gente coloca mais ou menos aqui no meio, dá OK. E ok, vamos visualizar isso aqui de frente um pouquinho melhor. Então a gente tem um eixo que é fixo nesse mancal de rolamentos. A gente tem um distanciador e aqui na frente a gente teria um anel para prender o eixo com o mancal de maneira fixa, né? Então a gente tem aí a nossa cruz de Malta separada do mancal através de um distanciador. Então está aí o giro dela. E aqui a gente tem um outro mancal simples só de passagem. O mancal também está fixo, a gente não trabalha com ele na simulação. E aqui o nosso disco, né, de indexação, onde a gente tem várias posições. O número de posições desse disco coincide com o número de slots da nossa cruz de Malta. E embaixo a gente tem um disco fixo com uma passagem para o produto cair ali por esse slider. Beleza? E o nosso conjunto que a gente vai trabalhar dentro do Motion a partir do próximo vídeo é esse aí. Nessa sessão a gente não vai ter um vídeo de preparação,
tá? Porque aqui a gente não tem nenhum mate mecânico para a gente refazer junto. E a gente já está com todos os componentes que não tem movimento no estudo já estão fixos. Então, como era muito simples, eu resolvi não fazer um vídeo de preparação para essa montagem. Tá legal? Então, no próximo vídeo a gente já começa a modelagem do motion.